Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, uma parte a senhora Beth mencionou, e depois 1 Coríntios 5, 6 a 8. Efésios capítulo 4, 22 a 27. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. 26 é o que verdadeiramente nos interessa hoje à noite. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Gostei desse estremecei de ira. Na segunda passagem, 1 Coríntios 5, 6 a 8, Paulo diz: esse orgulho de vocês não é nada bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento algum, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos também a festa, não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua direção. Nós nos colocamos diante de ti, clamando pelo teu ministrar, Espírito Santo, a cada um aqui presente, que cada um de uma ou de outra forma seja atingido pelo teu toque, Espírito Santo, a fim de que a nossa vida seja verdadeiramente honrosa a ti. O nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, na nossa casa, em tudo o que fizermos, seja verdadeiramente honroso a ti. Nós dependemos de ti e clamamos pela tua unção aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Eu sou Neri, em luta e em vitória, em muitas áreas que não tem tempo de numerá-las aqui, mas principalmente pelo tema básico de hoje. Às vezes, numa reação impensada, flui alguma coisa que não faz parte do nosso comportamento, e acabamos, ao invés de ser bênção, acabamos perturbando a situação inteira. Segundo a Bíblia, o que é que seria ira? Na definição, ou nas definições encontradas, um sentimento de mágoa, um sentimento de rancor, de ódio generalizado. Isso pode ser dirigido a uma ou a mais pessoas, geralmente a uma só pessoa.
E essa situação, na maioria das vezes, nasce comigo e acaba florescendo à minha volta e acaba perturbando o ambiente onde eu vivo. E se acaba perturbando o ambiente onde eu vivo, principalmente quem está envolvido nisso é a minha esposa. E se isso não é controlado, acaba também aflorando no lugar de trabalho. E aí o ambiente que deveria ser prazeroso, vocês conhecem aquele ditado, né? Aquela pessoa trabalha tão bem, mas tão bem, mas tão bem que ainda recebe. Quer dizer, na verdade não faz nada, mas ela ama aquilo que faz e ainda recebe remuneração por isso. Quer dizer, se eu acabo pelo meu comportamento, pelo mau comportamento, atrapalhando esse desenvolvimento na empresa onde eu trabalho, no lugar onde eu trabalho, eu preciso rapidamente parar diante do espelho, me prostrar diante do Senhor e clamar por misericórdia. Ira é um rancor generalizado, como está escrito aí, por sofrer algum tipo de injustiça. A segunda pergunta: o que é fermento? Pois o título de hoje é ira, não deixa isso fermentar em ti. O que é fermento? As madames aqui, claro, com certeza, sabem muito melhor do que os homens. Pelo menos a grande maioria das mulheres sabe isso muito melhor do que os homens. O que é fermento? Uma substância orgânica, uma enzima, uma levedura, um germe, que claro vai produzir a fermentação. E quando a Bíblia usa no sentido figurado o fermento, quer indicar um pensamento ou uma atitude, alguma coisa latente, alguma coisa que surge, que borbulha lá de dentro e que acaba mudando o meu comportamento. Na Bíblia, quando ela menciona fermento, não quer dizer aquele fermento usado na comida, nos pães, nos bolos e cucas e tudo mais. Na Bíblia, quando a Bíblia menciona fermento, ela fala de exemplos de pecado, de impureza, de indecência, de princípios imorais, que na verdade Jesus Cristo usa várias vezes dizendo que são símbolos, características ou o próprio caráter do velho homem. Agora junta as duas coisas, ira e fermento. Vamos mudar um pouco. Usa, pensa, imagina numa ira fermentada. Consegue imaginar o que vai dar isso? Uma ira sem controle irá fermentar a amargura e vai gerar sentimento de vingança. Sempre. Repito, uma ira descontrolada irá fermentar amargura, ódio, sentimento de vingança. Agora a pergunta é: o cristão pode ficar irado? Sim ou não? Vou mudar a pergunta. O cristão deve ficar irado? Mas ele pode ficar irado, sim ou não? Paulo fala em Efésios, né? Irai-vos, mas não pequeis. Na minha tradução diz: estremecei de ira, mas não pequem. Vocês já viram, né? Quando eram mais novos, né? Lá na adolescência, na infância, conta até 10, né?
Às vezes o Neri tinha que contar até 1000 para conseguir pensar em alguma coisa boa no meio daquele turbilhão de ideias, de sentimento de vingança, de reação impensada, que, claro, com certeza levaria à desgraça. Se o cristão pode irar-se, mas tem que tomar um cuidado absurdo para nessa ira possível não pecar, então nós vamos mudar um pouquinho esse negócio. Ao invés de chamar de ira santa, vamos chamar de uma indignação justa. Certo? Uma indignação justa. Uma ira santa. Ou seja, eu fico indignado com o pecado, com a sua prática, com os seus efeitos, com a forma como ele se alastra, ainda mais quando percebo que dentro desse alastramento, desse crescimento, dessa expansão do pecado, muitos grandes amigos e até cristãos deixam de chamar pecado de pecado. Estamos em 2019, século 21. As coisas mudaram. Afinal de contas, tu tens que mudar também. Tua forma de pensar, tua maneira de falar, tua maneira de agir tem que ser mudada também. Você precisa se adaptar. E muitas vezes dessa posição eu acabo tornando o pecado menos grave do que na verdade ele é. Ora, meus amados, para o cristão, pecado é pecado, e ponto final. E esse pecado, que é pecado, levou Jesus Cristo até a cruz do Calvário, a assumir o meu sofrimento, a minha culpa e pagar por ela. Ele não tinha nada a ver com isso, mas ele fez questão de assumir. Ele tomou o meu lugar. Pensa da seguinte forma: aquela cruz na qual ele estava não era dele. Ela não tinha o tamanho dele. Aquela cruz era minha. Ela tinha o meu tamanho. E no entanto ele foi dobrado, ele foi pregado naquela cruz, e ele assumiu ali a minha dor, o meu castigo, a minha condenação, somente para me colocar debaixo de novo da abundante graça do Senhor. E quando o cristão passa a ser conivente com uma situação, afirmando que tal pecado, fulano de tal pecado, não é tão pecado assim, eu acabo sendo conivente. Eu acabo sendo cúmplice. E eu acabo contribuindo para que a verdade seja assim, um pouco torcida, para adaptar-se àquela situação que a gente está tentando esclarecer. Quando cristãos ficam passivos, calados, sem reação, diante do crescimento, do alastramento do pecado, a coisa é grave. E nem sempre as pessoas, os cristãos, me permite chamá-los assim, quando reagem diante de uma situação de pecado e não se conformam, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, não se conformem com esse mundo, são taxados de quadrados. Exemplo: membros de uma mesma família, debaixo de um mesmo teto, filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, famílias ricas, 2 filhos que disputam a herança, e nessa disputa foram até praticamente vias de fato, com ameaças de morte. Ira, alguma coisa descontrolada,
que o velho homem, a minha velha natureza, que já deveria estar morta, como diz lá em 1 Coríntios 6, ou Romanos capítulo 6 também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Quer dizer, eu morri para o pecado, como é que essa velha natureza pode voltar a agir na minha vida? Ah, Neri, Paulo, que era o grande Paulo, dizia que aquilo que ele não queria, ele acabava fazendo, e aquilo que ele queria, que ele sabia que tinha que fazer, ele acabava fazendo errado. Quem somos nós então para fazermos diferente? Uma outra situação, alguém machuca você. Na hora, tudo bem. Eu consigo driblar a situação e saio até com uma certa pose. Mas aí logo adiante, um pouco adiante, o diabo começa a sussurrar lá no meu ouvido. Começa a fermentar aquela situação que não foi resolvida de acordo, a dar levedura, a colocar à minha disposição, ao alcance da minha mão, muita munição. E aí ele segreda, sussurra no meu ouvido, dizendo: vai lá, vai para a desforra, tira isso a limpo. Afinal de contas, foste humilhado, foste ultrajado, foste insultado. E aí lá dentro da minha alma, do meu espírito, do meu coração, do meu corpo, começa um tic-tac, 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 uma bomba relógio, que logo, logo vai explodir. Pensa na senhora. A senhora ficou com raiva do seu marido. Afinal de contas, ele foi um pouco grosseiro e acabou não se comportando devidamente. Para ele, aparentemente as coisas estão muito bem. Vão para a cama, ele deita, dorme, ronca, baba. E a senhora está aí. Vira para um lado e vira para o outro. O travesseiro parece que tem espinhos. E aí de repente aquela voz lá no íntimo seu, está vendo? Ele não dá a mínima para você. Foi grosseiro, foi estúpido, agora está aí do teu lado. Está vendo? Você não é nada para esse homem. A comunicação se esfria, o romantismo torna-se raríssimo, nenhum abraço, nenhum presentinho, nenhum bombom, nem uma paçoca, né, dona Eva? Ela faz um pé de moleque fantástico. O sexo praticamente deixa de existir. E aí eu pergunto, onde isso vai parar? Quer saber uma coisa? Maridos, principalmente para vocês, eu falo de homem para homem agora. O elogio é uma arma poderosíssima para você desarmar o diabo. O elogio é uma arma poderosíssima contra a ira. O diabo não tem munição contra o elogio que tu fizeres à tua esposa ou aos teus filhos.
Não importa a idade que eles tenham, os teus filhos. Não importa a situação em que tu e a tua esposa estão. O elogio faz parte do dia a dia. A comida que ela faz, ela não faz isso por obrigação apenas, ela faz para te agradar. Quando foi a última vez que você agradeceu pela comida? Para ela, a esposa, não para Deus. Pela faxina da casa, pela limpeza da casa, pela assiduidade dela. Vingança, sentimento de raiva, ira descontrolada. Vingança é um veneno que eu tomo, mas com esse veneno que eu tomo eu quero matar outra pessoa. Funciona? Vai funcionar? Eu tomo o veneno, mas eu quero que o outro morra. Isso que é vingança. Se eu quero me vingar contra alguma pessoa, isso acaba me matando, vai me atingir em primeiro lugar. E o diabo usará esses cristãos magoados, bicudos, ofendidos, aqueles cristãos que fervem rápido para dividir, separar, rasgar. E rasgar dói. Rasgar sangra. E não é divertido coisíssima nenhuma sangrar. Alguns tipos de ira. Aqui sobre o elogio, é uma arma poderosa contra a ira. A justa indignação dos cristãos serve para anular a intenção diabólica, satânica, maligna na minha vida. Uma ira sem controle pode transformar-se em agressividade por gestos, por palavras. Aquela passagem de Tiago 1, 19 e 20. Olha só. Estejam prontos para ouvir. Sejam tardios para falar. E sejam muito lentos para irar-se. Se você olhar para esse texto de Tiago, você pode falar: está falando de mim? Sim ou não? Está falando de mim? É a minha pessoa? É o Neri que está aí? Pronto para ouvir? Difícil. Tardio para falar? Lento para irar-se. Até o lento para irar-se mas os dois primeiros eu falho e muito. Está na hora de me prostrar diante do Senhor e clamar: Espírito Santo, me ajuda, me acalma, me impeça de falar pelos cotovelos, me impeça de ferver rápido demais. Numa tradução bem antiga, irai-vos e não pequeis, diz literalmente lá, a tradução oficial seria: demorem para ferver. Não seja um fogão a gás, seja um fogão a lenha. Demore para esquentar. Outro tipo de ira, o irado metralhadora. Esse é o Neri. Quer dizer, foi o Neri. Ai de quem estiver por perto. É tiro para tudo que é lado. Muitos daqui lembram dos filmes do Rambo. Uma metralhadora, ponto .50 num braço, na outra no outro, e aí vai tiro. Quem estiver na frente, quem estiver atrás, quem estiver para cima, em algum lado ele vai acertar.
Existem muitos irados assim, o irado metralhadora. Tiro para tudo que é lado, uma avalanche de palavras ásperas fluindo, e algumas vezes até em atitudes brutas, impensadas. Um terceiro tipo de ira. Muitas vezes, uma ira descontrolada me transforma no irado mudo. É o contrário do anterior. O 2 é o irado metralhadora. Fala, jorra palavras. E o terceiro não. O terceiro é o irado mudo. Ele não fala nada. É exatamente o oposto. Eu engulo tudo. Eu não tenho reação alguma. E se eu engulo tudo sem reação alguma, aquela pecinha da válvula está emperrada pelo meu próprio orgulho, pela minha própria ira, isso está emperrado, qual vai ser o resultado? O troço vai explodir. Aí, ó. Dores de cabeça constantes, gastrites frequentes. Não há remédio que controle, que seja suficiente, porque um remédio vai gerar necessidade de outro remédio, e aí entra um negócio moderno chamado depressão. E lá no íntimo o diabo diz: tá vendo? Falei que você era um nada mesmo. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a maior incidência de cânceres de qualquer tipo em pessoas que não têm nenhuma tradição genealógica, familiar, de parentes ou coisa parecida, de câncer em famílias, mas que são ansiosas, que são pretensos a cair nessas dores de cabeça, nessas gastrites e nessa depressão. O câncer vai ser um resultado, está sendo um resultado assustador. Enquanto que a Bíblia nos dá um alerta geral sobre tudo isso: não andeis ansiosos, irai-vos, mas não pequeis, larga isso para lá, coloque sua vida sobre o altar do Senhor, entregue-se para o Senhor, deixa que Ele dirija. Nós torcemos a verdade um pouco e nos adaptamos àquilo que eu acho que deve ser. Quarto tipo de ira: com a ira saindo pelos poros, eu me transformo no irado mártir. Assumo tudo, pois eu sou culpado de tudo mesmo. Ninguém me gosta, ninguém fala comigo. E se uma pessoa passa por mim, que ela é amiga, que é membro da igreja, que eu simpatizo, e justamente naquele dia que eu já estou um pouco para baixo assim, ele não olha para mim, passei por ele, cumprimentei, ele não deu resposta, aí pronto, aí desaba tudo. Tudo acontece por minha causa. Eu sou responsável, eu assumo, E aí vivo uma vida de lamúria, de resmungos, de reclames, enquanto Jesus Cristo fala assim: ei, precisa de mim? Vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado, saturado? Vinde a mim, eu te darei alívio. Quinto e último tipo: uma ira descontrolada me transforma no irado maquiavélico, manipulador. Na hora quando acontece a ofensa, na hora quando acontece o insulto, na hora quando acontece a afronta, eu não deixo transparecer. Afinal de contas, eu sou dono da situação. Eu tenho que permanecer firme. Eu tenho que demonstrar controle.
Só que lá dentro, no íntimo, aquele velho pensamento: a minha hora vai chegar. Logo, logo vai aparecer um momento e aquela pessoa vai ver o que é bom. Lucas capítulo 6, versículo 11. A posição dos fariseus, saduceus, os escribas, os estudiosos, os líderes daquela época de Jesus Cristo. 6:11, Lucas diz o seguinte: fariseus tomados de ira, tomados de um sentimento de vingança, de terror, tramaram entre si e qual o fim que dariam em Jesus Cristo. Então, como lidar com a ira? O que eu faço com a ira? Quando ela me atinge, quando eu sou afrontado, o que eu faço com a ira? Em primeiro lugar, eu preciso aprender a depender do Espírito Santo. Eu preciso aprender a ser um verdadeiro pedinchão para o Senhor. Afinal de contas, Ele, Jesus Cristo, Mateus 7:7, diz o quê? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. Eu preciso aprender a desfrutar aquilo que o Espírito Santo tem para me oferecer através da sua permanência em mim, do seu enchimento, do seu transbordar. E um item extremissimamente importante aqui seria chamado, ou é chamado, domínio próprio. Tiago 4:7, 3 ordens. 3. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Qual é a segunda ordem na sequência? Resisti ao diabo. Terceira ordem. O que vai acontecer com o diabo? Rapou. Já não está mais aqui. Primeiro eu tenho que me sujeitar a Deus. Para poder resistir ao diabo, eu tenho que estar sujeitado a Deus. Se eu for na minha própria força, eu serei envergonhado. Não pensa que o diabo, o diabinho, o satanazinho, o capetinha, chamem como quiserem, é aquele brinquedinho que eu uso e largo quando eu quero. Cuidado. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e então sim resistir ao diabo, e aí sim ele fugirá de vós. Só que eu quero inverter essa ordem. Eu quero ir contra o meu maior inimigo, o inimigo da minha alma, como a Bíblia o define, resistindo ao diabo, sem sujeição ao Senhor. Seu próprio Jesus Cristo defendeu-se das tentações lá no deserto, logo após o seu batismo, usando a palavra, sujeitando-se ao Pai, para depois, logo depois ouvir: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem somos nós para querer resistir ao diabo sem palavra alguma? Segunda coisa que eu preciso fazer para vencer a ira, para conseguir tolerar, para conseguir ultrapassar esse degrau: confrontar, orar, confrontar a pessoa a quem eu ofendi ou que me ofendeu. E é interessante notar que o Sérgio, que trabalha muito nesse item, eu preciso consertar a situação se eu sei que alguém me ofendeu. Não que eu ofendi alguém, mas esse alguém me ofendeu, e eu sou mais aperfeiçoado na palavra, eu tenho o dever e o direito de ir até essa pessoa e pedir pelo perdão. Terceiro item:
E último, orar, interceder, pedir perdão àquela pessoa a quem eu ofendi ou que me ofendeu. Isso pode trazê-la para o Senhor. Jó capítulo 33, versículos 23 a 28, uma passagem bastante longa. Nós não vamos ler aqui. Se lembrarem depois em casa, pode verificar lá. Se com ele estiver um anjo, e esse anjo for um anjo intercessor, essa pessoa irá se arrepender, e Deus terá misericórdia daquela vida, e tirará a sua vida da morte, tirará a sua vida da cova, e a levará para desfrutar a verdadeira presença do Senhor dos Exércitos. Um outro exemplo, para concluirmos. Lembra da menina israelita que foi levada para trabalhar na casa de um chefe militar chamado Naamã? Lembram? Uma adolescente israelita que foi levada como escrava. Ela tinha todo o arsenal, toda a munição, toda a estrutura para ser uma grande e intensa reclamona. Ela fez isso? Sim ou não? O contrário. A certa altura do seu trabalho naquela casa, ela percebe que o chefe dela, Naamã, estava leproso. O que ela disse? Se o meu chefe soubesse que lá, em tal e tal lugar, existe um homem de Deus que poderia curá-la. E acontece, a história vocês conhecem, a cura. Então, meus amados, quando alguém irritar você, pense antes de se tornar um falador. Pense antes de ter qualquer atitude grosseira. E medite: eu vou dar a essa pessoa o que ela merece? Ou eu vou dar a essa pessoa o que ela precisa? Porque é muito fácil, numa reação baseado nas minhas próprias proporções e no meu próprio achismo, dizendo, ela vai ter o que merece. Não, e se eu mudar o meu pensamento? Ela vai ter o que ela precisa. Provérbios 19:11 está aí embaixo. O homem sábio sabe conter a sua ira e se torna ainda mais respeitado, pois sabe ser generoso e perdoador com quem o ofende. Olha lá, não com quem ele ofendeu, mas quem o ofendeu. Eu vou dar a essa pessoa o que ela merece ou o que ela precisa? Eu vou pedir para o pessoal da música subir, por favor. Sabe de uma coisa? Se eu estou fervendo muito rápido, se eu estou aquecendo rápido demais, olha aqui para mim. Aprenda um segredo básico. Faça uma oração chamada oração flecha. O que é uma oração flecha? Uma oração curtinha, rápida, silenciosa, objetiva, porém certeira. Aprenda isso. Como assim? A hora que a situação aparecer, fala no teu íntimo: Senhor, me ajuda. Me ajuda a amar essa pessoa.
me ajuda a superar essa situação, me ajuda a dizer a essa pessoa a palavra certa. Eu não preciso me ajoelhar e começar a dizer: ó Deus Altíssimo, Soberano, Todo Glorioso, Poderosíssimo. Ele é tudo isso. Seja direto. Existem circunstâncias onde uma oração flecha, silenciosa, rápida, objetiva e certeira, farão toda a diferença. Neemias fez isso. De repente ele estava na presença do rei, e o rei perguntou: por que você está com essa cara? E Neemias diz no seu livro: eu nunca havia estado triste na presença do rei. E Neemias fala: eu fiz uma oração ao Senhor dos céus, e logo em seguida dei a resposta para o rei. Ele não esperou dias, nem horas, foi no exato momento. Quem aqui, hoje à noite, se identificou com aqueles tipos de irados? O irado agressivo, o irado metralhadora, o irado mudo, o irado mártir, ou o irado manipulador. Não importa que tipo de ira esteja aflorando, você não acha que está na hora, agora, do Espírito Santo fluir aí no seu corpo, da sua cabeça até os pés, trazendo esse renovo que vai te restaurar, trazendo esse renovo que vai dar um novo ânimo, um novo regozijo para ti, para você poder chegar em melhor a situação à tua volta. Senhor, estes amados estão aqui diante de Ti, clamando, gritando pelo Teu fluir, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo, da cabeça aos pés. Flui em todo o seu íntimo, em todo o seu corpo. Vai gerando, mediante a Tua presença, este renovo, este gozo, esta graça maravilhosa e imensurável graça, que nos capacita a recomeçar a cada instante. Põe os Teus anjos em volta destes amados, destes queridos. Que os Teus anjos estejam acampados em volta deles, das casas, nos trabalhos, em cada momento. E que pelo Teu toque, Espírito Santo, sejamos alertados quando o inimigo quiser usurpar a nossa alegria. Pois a nossa alegria não está fundamentada em nós mesmos, e sim em Ti, Senhor Jesus. Tu és toda a razão da nossa alegria. Pai, que aquilo que acabamos de cantar seja real em cada um aqui. Nós pedimos em nome de Jesus.